E vamos nós novamente aqui de surpresa, né? Mais um inscrito do canal aí, ajudando a gente, no sentido de mandar coisas para resolvermos aqui, né? Esse daqui tá vindo de Pernambuco, tá? Deixar aqui para vocês, vou só tampar aqui as informações dele, mas tá aqui, ó. Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, beleza? Amigo aí, Evandro, mandou a TVzinha dele, inclusive ele deve estar assistindo esse vídeo aqui já batendo palma, hein? Vamos ver, não comemora agora não, porque eu nem sei se vai dar certo. Bom, vou fazer aqui a abertura, meus amigos. Como vocês já viram aí na descrição, trata-se de uma TV de 5 polegadas que tá com uns probleminhas, né? Eu chutaria defletora, eu conversando com ele, né? Ele acredita que também possa ser, mas tem outro leque de possibilidades, né? Então vamos tá conferindo isso de perto para ver se de fato é defletor, ou se tem a ver com sincronismo, ou se tem a ver com alguma resistência, tem que ser conferido, tá? Vou fazer aqui a abertura e eu já venho com elas porque são duas, tá? Uma ele tá me dando de presente e a outra é para conserto, tá bom? Vou mostrar a vocês. Prontinho, tá aí. Baita de embalagem que ele fez, viu? Tem isopor até nas TVs aqui no chão inteiro. Olha aí, tanto de isopor. E é porque as TVs não estão mais aí dentro, viu? Mas aí é tudo isopor, sacola, é tudo. Bom, como eu disse pra vocês, uma é minha e a outra é pra ajeitar, né? A Diamond aqui é que é minha e a Brooksonic que é a dele, tá? A dele tá mais completinha, olha aí. Ele deixou a dele perfeita e mandou essa pra mim que não tem mais nem a antena. Mas a minha tem vantagens, a minha tem um suporte ainda, a dele não tem mais. Mas eu vou ver se eu converso com ele para dessas duas aqui, apesar de uma ser minha, mas a intenção aqui é a satisfação do cliente. É o que? É aproveitar esse suporte para botar nessa. Eu tô vendo que aqui na base da antena, ó, na base não, onde ela fica, né, encaixada, tá quebrado, ó, a alçazinha. A dessa aqui já não tá, entendeu? E dá certo porque é o mesmo esquema, né? Esquema não necessariamente um esquema elétrico, que também pode ser, mas eu tô falando da construção. É a mesma construção, tá? Os mesmos detalhes, ó. Tem nas duas, tá? Deixa eu descer essa aqui para ficar mais parecido, né? Não ficar um negócio muito alto. Ó. É a mesma construção, ó. As duas lado a lado, mesmo tamanho, mesma coisa. Olha aí. Tá vendo? Aí você, ó. Mesma coisa, tá? Então, certamente, meus amigos, eu consigo fazer aí, né? Falar com ele, ver como é que ele quer fazer. Ó, isopor aqui, ó. Então, charge, os controles dela. Ó. Tá vendo? Então, vamos fazer aqui o funcionamento dele. Essa daqui não tá funcionando, pelo que ele falou, nem me lembro mais. Mas eu só queria mostrar a vocês que ele mandou pra mim, tá? Se tu vai mandar alguma coisa pra gente aqui, não é obrigatório dar nada não, viu? Ele é porque eu chorei muito pra ele tem várias lá, aí ele mandou. Mas vamos fazer aqui o funciona dela. Essa fonte aqui eu já separei. A fonte aqui daqui da minha oficina mesmo, né? Polaridade dela aqui tá ok, não é invertida, né? Tem que ficar atento a isso. E vamos ligar a bichinha aqui. Foi. E aí, vai gerar? Mau contato? Mau contato, olha aí. Agora ligou o LEDzinho. Vamos ver como é que ela vem. E tá oscilando? Ah, burrice minha, tá no rádio. Deixa eu colocar na função TV, não sei mais nem mexer. Deixa eu ver. Ah, chavezinha do lado aqui. Prontinho. Vamos ver. E aí, tem alta tensão? Áudio eu já vi que você tem. Nada. Vamos ver se não é questão de brilho, de contraste. Aqui o brilho.
Não, viu? Contraste. Pô, obviamente não vai influenciar em nada aqui. Deixa eu ver. Não, achei que ela fosse dar um... Vou mudar aqui pra VHF. Não, pra UHF. Tava em VHF. Sintonia. Cara, não tenho alta tensão, né? Ao que parece. Não! Nem a olho nu eu tô vendo e nem na câmera aqui, obviamente. Desligar. Não dá flash de nada. Coisa errada aqui, viu? Esse tubo dela tá um pouquinho fora da caixa aqui, ó. Um pouco torto. Não sei se ele andou tirando ele do lugar, mexendo. Desafio, meus amigos. Desafio, viu? Vamos lá. Bom, se tá gostando do trabalho, de graça, por gentileza, se inscreve no nosso trabalho, tá? Tem um botãozinho do lado para tu se inscrever e ativar o sininho das notificações. Não esquece do teu like, porque ajuda a gente a crescer de uma forma absurda aqui dentro do YouTube, beleza? Posso contar contigo, né? Muito obrigado, tá? Vou agora fazer a abertura e vamos ter as primeiras impressões. Olha, eu disse que eu ia abrir e não abri ainda, mas tem coisa errada aqui, meus amigos, tá? Tem coisa errada aqui e sem abrir eu já sei por que ela não tá dando vídeo, né? Até falei agora aqui pro cliente. O que acontece? Já acendei aqui o flash para vocês verem lá dentro, né? Não sei se foi os correios, mas provavelmente foi. Olha lá. Que maldade, cara. Acho que o cliente não faria isso, né? Até porque ele é cuidadoso, ele limpa as coisas dele. É aquele cliente que gosta de eletrônica, que vez ou outra abre para trocar um capacitor e outro. Mas ele não ia deixar assim, né? E um detalhe interessante é que essa TV ela veio de Pernambuco, como vocês estão sabendo, né? Só que de Pernambuco para cá, ela não veio direto para cá, para o Ceará, que é o estado do lado. Na verdade, os Correios estão numa gestão tão terrível que foi primeiro para Mato Grosso, para do Mato Grosso voltar para o Pernambuco, para do Pernambuco de novo vir para Fortaleza. Então a gente teve que aguardar um mês que ele mandou, ele postou, achando que ia chegar na outra semana, passou foi um mês, porque de Pernambuco ela desceu para o Mato Grosso, para do Mato Grosso ela ir para Pernambuco de novo, a de Pernambuco vir para Fortaleza, que é aqui onde eu me localizo, tá? Então tá um negócio assim terrível, né? E quanto mais tempo passa na mão da transportadora, que nesse caso é os Correios, acontece isso. Por mais que ele tenha tido todo o cuidado, como eu mostrei pra vocês, aqui tá cheio de sacola. Aqui é a Diamondzinha, ó, cheio de isopor, cheio de plástico bolha, cheio de sacola. Tem a caixa que protege e tudo mais. Mas mesmo assim, ainda não foi suficiente, né? Ao que parece. Eu realmente coloco a culpa aqui nos Correios, tá? É verdade. Agora aqui fazer a abertura pra gente avaliar o tamanho do estrago, tá? Vou fazer todo o possível para recuperar essa TVzinha, meus amigos. Vamos lá. Pois bem, meus amigos, aqui já fiz a abertura, retirei os parafusos, né? Claro que eu desencaixei aqui esses fios, porque senão só com a mão não consigo tirar. Mas vamos aqui. O que é que tá acontecendo? No intervalo em que eu gravei para vocês, eu também fui questionar lá o cliente, porque eu fiquei na dúvida, né? Será que foi ele mesmo? Porque veja bem, olha a chupeta aqui do tubo solta. Chupeta do flyback, melhor dizendo, né? Como eu falei pra vocês, a plaquinha aqui solta e todo torto aqui os pinos, à beira de quebrar o pescoço do tubo, né? Aí a gente conversando, isso aqui com certeza é os Correios, meus amigos, ó. Onde é que veio parar aqui, ó? Aqui tem um tipo de imã, ó, do flyback, ó. Aí ele sacou isso aqui e veio parar aqui no flyback, ó. Como eu falei pra vocês, uma coisa que deveria ser rápido, do Pernambuco pro Ceará, que são dois estados do lado um do outro, vizinhos, desceu lá pro Mato Grosso para depois voltar e... Parece repetitivo, mas é indignante, tá? E olha aí. Plaquinha daqui veio parar lá no flyback. Por sorte esse pescoço não quebrou. Tu já pensou quebrando aqui o pescoço? E o pior é que, aparentemente, essa aqui é a dele, né? Que é a Brooksonic. Ele tem uma dificuldadezinha com esse negócio de marca, tá? Eu sei que o projeto é o mesmo, mas o fabricante coloca uma marca. Então a gente respeita. Essa aqui é uma Brooksonic. Essa outra que ele mandou... é uma Diamond, projeto igual, mas respeitamos o quê? O nome do fabricante. Então não são duas Brooksonics, é uma Diamond e uma Brooksonic, tá?
E é a dele que tá perfeitinha, que foi a que sofreu, aparentemente. Essa aqui, que é a sucata, que ele disse que estaria até aberto, mas não tá, tem parafusos aqui. É que de fato ele me disse que o flyback tá solto, né? Não o flyback em si, mas a chupeta e tal. Mas a dele, que veio toda encaixadinha, toda bonitinha, foi que até então sofreu isso. E é triste, tá, meus amigos? Muito triste. Eu agora vou fazer aqui o processo de desentortar isso aqui, devolver a plaquinha, pra gente finalmente fazer o teste dela pra ver como é que ela tá, né? Porque o defeito inicial dela é algo tipo relacionado à bobina defletora, tá bom? Ai, ai. Vamos lá, vamos seguindo. Bom, meus amigos, aqui já se tratando de um novo dia, né? Agora a gente já pode finalmente tentar partir aqui com a TV, agora que colocamos as coisas no lugar. Chupetinha tá encaixada. Questão aqui da placa também tá no lugar, né? Plaquinha lá do tubo. E eu já deixei aqui ela ligada em 12 volts, né? Vamos agora apertar aqui, ó. Então, ó, escuta o barulho clássico, né, do alto-falante. Vamos ver se ela já vem de imediato aqui com algum sintoma na tela, né? E aqui é o que parece, meus amigos, tá... Não sei se dá... Deixa eu ver. Vamos aqui dar uma mexidinha aqui na chave. Ó. Não sei se vocês vão conseguir pegar, mas eu tenho, ao que parece, um vertical fechado, ó. Troquei por rádio. Vou devolver agora para a TV. E eu vejo passando aqui umas linhazinhas muito singela, mas é o que parece, eu tenho um vertical fechado aqui, tá? Deixa eu ver se não é a bobina defletora que tá solta, né? Eu também não vi. Mas acho que não. Ó, vamos lá, eu vou dar uma mexidinha aqui. Perceba que tu vai ter um flash rápido aqui de alta tensão no sentido vertical, só a linha branca. Ó. Olha aí. Mas não é um flash de... É só quando eu desligo, né? No caso aparece uma linha bem singela. Ó, tá vendo? E eu vou desligar aqui na chave e ela vai dar realmente o flash de alta tensão no sentido de vertical fechado, ó. Observa. Beleza? Então eu tenho um verticalzinho fechado aí, né? Mesmo que não dê pra ver em tantos detalhes, tá? Vamos agora iniciar os trabalhos aqui no circuito vertical. Eu devo agora estar verificando bobina, resistência, capacitores, pegar o esquema pra gente verificar isso, tá bom? Bom, aqui já com o esquema impresso, né? Esse esquema é o mesmo que faça a impressão e tal, né? E coloco aqui a pintura, coloco umas dicasinhas, coisa boba, tá? Nada muito grande demais, mas vamos lá. Aqui, ó, é o V-Driver. É daqui que acontece a mágica, né, em relação ao vertical. Sinal aqui vai sair do pino 23, né? É isso? É 23. Em seguindo, ó. Eu tenho duas linhas amarelas, né? Só lembrando. Aí eu vou explicar por quê, né? Mas aqui, vamos aqui logo no pino 23, é isso? É, pino 23. Perceba que ele vem aqui, ó, passa pelo... O primeiro resistor que vamos olhar é o R401, de 560 ohms. Temos aqui esse transistor, que é o que vai iniciar todo o processo, né? Aqui já é a primeira etapa de amplificar esse sinal. Aqui temos esse pá casado, né? Que vai também trabalhar aqui para aumentar essa frequência e jogar na bobina defletora, para realmente excitar a bobina defletora. Então aqui, R401, esse transistor Q401, também é suspeito, né? Deixa eu ver o que mais. Eu tenho esse capacitor aqui, acho que nem tanto. Aqui, ó, R407, R406. Aqui a alimentação do vertical. Também temos que ver se tem essa alimentação, né? Essa parte aqui em laranja, ó, VCC. A gente tem que verificar se aqui no coletor desse transistor
eu tenho a alimentação aqui, né? Que eu nem coloquei quanto era a alimentação. Mas acredito que normalmente seja 12 volts, tá? Que alimenta esse vertical. De 10 a 12 volts, tá bom? Então, esse R405 também. Que mais? Deixa eu ver, aqui já é o retorno, ó. Esse R403, agora vamos àquela linha que eu falei que também sai do chip. R402, também de 33, ó. Tem o de 45, 33. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Esse cara aqui também ou não? Deixa eu ver. Acho que ele tá relacionado com... aqui é a altura. Realmente, ó. Esse R410, ele também é importante, tá? Esse trimpote também. É tanta coisa, meus amigos. Se eu for falar um por um, vamos olhar tudo. Mas vamos logo aqui no mais óbvio, né? Que é o que? É a alimentação aqui no... Aliás, a alimentação não. Verificar a bobina vertical. Essa bobina ela tem que estar bipando, né? Não sei nem dizer quantos ohms ela tem que ser. Porque eu tenho assim, um pouco mais de conhecimento com TVs maiores, né? TVs de 10 a 14 ou até maiores polegadas. Para uma TV de 5, eu não sei te dizer exatamente qual é a impedância dessa bobina. Tá, mas vamos verificar se ela tá bipando e o número que a gente tem aqui, tá bom? Agora fazer o teste aqui com vocês. Aqui eu já tô com tudo realmente desmontado, né? Vamos aqui a Brooksonic. Acho que foi ele que escreveu isso aqui, hein? Ó, vamos ver aqui qual é a impedância aqui da bobina vertical, né? Lembrando que a bobina vertical é caracterizada aqui pelos fios verde e amarelo. Então basta a gente dar uma encostada aqui, ó. E eu tenho 10 ohms, né? 10,5. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se só com a mão eu vou conseguir medir a horizontal. Só pra gente já ficar ciente dessas medições, dessas marcações, né? Ó, menos de 1 ohm, né? Ó. 4, né? 0,4. Então, normalmente a bobina vertical é isso mesmo, é maior do que a horizontal, tá? Então, eu considero aí como normal. Sabe de nada, inocente. Então, a bobina defletora está boa até que se prove o contrário, né? Vamos lá. Nesse caso aqui, meus amigos, a gente vai atacar o vertical, né? Essa chave de serviço aqui, eu não sei se ela tá virada pro canto certo, mas ela também fecha o vertical como forma de proteção, não, como forma de serviço. Chave de serviço é para isso. Às vezes tu tá precisando regular aqui os trimpotes da placa do tubo, aqui ó. E aí tu fecha o vertical a partir da chave de serviço, tá? Que fica aqui. Então, devia ter olhado isso logo, né? Já desmontei tudo. Tá, vamos imaginar que não é, até porque eu vou ter que fazer uma revisão geral, né? Tem que fazer uma revisão geral, olhar capacitores, tem capacitores aqui que ele nem trocou, né? Então eu devo estar fazendo isso. Olha aqui, ó. Olha o que eu achei aqui. Isso aqui eu acho que é a DL de croma, tá? Tá quebrada, tá? Ó, ela já tava assim, ó, quando eu peguei. Aí agora eu fui pegar, assim que eu peguei, eu vi que quebrou aqui e aqui, né? Como deve ter sido com certeza no transporte, já que até a chupeta do tubo, chupeta do flyback, ela sacou fora. Esse aqui é o integrado que ela usa, tá? Cristalzinho oscilador. Beleza? Aqui mais 2 cristais osciladores. Tá, vamos parar com essa etapa de conhecimento da TV, né? Vamos agora ver o defeito. Achei um resistorzinho aqui na próxima bobina defletora, que é o R408. Olhando aqui no esquema, esse cara ele é para ser de 330 ohms. Eu não consegui identificar muito bem a faixa de tolerância, mas parece que é um dourado puxado por um verde. Se for verde é 0,5%, se for dourado 5%, né? Então, deixa eu ver aqui no esquema para mostrar a vocês. R408, né, que aqui tá como 4, mas é um erro de digitação. É para ser 330, ó, tá vendo? Achei aqui, ele fica entre a bobina aqui, tá? E ele tá marcando, meus amigos. Vou mostrar para vocês aqui na tela do multímetro. Para ser 330, tá marcando, ó, 345, quase 346, tá? Se ele for de 5%, ele tá na beirada, tá quase fora já.
Se for de 0,5 eu não preciso nem dizer. Peguei aqui um outro resistor iguais, tá? Qual a diferença? Esse aqui eu peguei da Diamonds, tá? Eu já tô usando a Diamonds como peça de reposição, que é a sucata que ele mandou pra mim. E olha quanto é que ele tá marcando aqui, o da Diamonds. Olha aí. 329,1. Ou seja, esse aqui tá perfeito. Beleza? Então, se o vertical voltar a abrir, é isso aí. Ou pelo menos, isso aqui atrapalharia. Por que tu tá falando isso? Porque eu peguei aqui outras coisas. Eu tô aqui também com esses 3 transistores que são do vertical, né? Para você que é mais novo, que tá começando agora na área, tu vai dar de cara com esses televisores mais novos um CI, 7 perninhas ou até mais, depende do CI. Aqui no caso das televisões mais antigas, não usava CI ainda, usava-se 3 transistores. Um transistor menor para excitação do sinal e o par casado, que é um NPN e um PNP, para fazer aqui para jogar o sinal diretamente na bobina vertical, né? Que é o que faz aqui o vertical, né? É feito por esses 3 transistores, tá? Esses transistores quais são? Tem no esquema, mas eu vou mostrar a vocês, não custa nada, né? Ó, eu tenho esse aqui que é o PNP, que é o 2SA 928A, e o par casado dele, que é o NPN, é o 2SC 2328A. Tranquilo? E o excitador dele é um NPN também, tá? É o 2SC 945, beleza? Então esses 3 aqui eu já tirei para testar e os 3 estão bons. Então se fosse na televisão mais nova, você poderia suspeitar do CI vertical, né? No caso aqui são transistores, então eu testei os 3. Ok, não são eles, tá? Tu não sabe como testar transistores? Não tem problema. Clica nesse card aqui que eu já dei uma aula completa sobre como testar, saber se tá ok, se não tem fuga, essas coisas, tá? Bom, então eu vou devolver os transistores pro lugar e vou colocar aqui o resistor que eu achei levemente não, bem alterado, né? Tava saindo já da tolerância dele, tá bom? E é isso, por enquanto apenas um resistor trocado, tá? Vamos lá. Vamos ver se resolveu agora, né? Ligar ela aqui. Tá gerando alta tensão. Ó. Levemente aqui, ó. Ó. Cara, aqui é o seguinte. Isso aqui lembra muito bobina defletora, né? Isso aqui é o defeito inicial. Aí ela tende a fechar o vertical com linhazinha verde, azul e talvez até um pouco de vermelho, né? Bom, esse defeito ele pode estar sendo ocasionado, por incrível que pareça, no setor RGB, ou até mesmo algum capacitor que eu deixei passar. Por que que eu não estou desconfiando da bobina defletora? Porque eu já troquei. E as duas estão marcando aquela impedância inicial que eu medi com vocês no vídeo, né? Então, eu troquei a bobina defletora e tal, né? Tá aí. Mas mesmo assim, ela fica assim, né? Vou mexer aqui um pouquinho na chave só para ver como é que vai ficar. Ó. Mas pelo menos agora temos alguma coisa na tela, né? Ó. Ó, coloquei aqui no vídeo, né? Joguei ela de volta aqui pro... entre vídeo e entre TV, né? Claro, tá sem alto-falante, ó. Olha, ela ficou assim de novo, ó. Ela abre um pouquinho, mas aí ela não consegue se firmar. Eu vou logo no trimpote da altura, que é o... acho que é o VR 401. Caso não seja ele, eu vou nos capacitores, tá? Por mais que sejam capacitores de tântalo, capacitores de cerâmicos de teoricamente boa qualidade, mas tendo em vista que o cliente já trocou o CI e não era, já troquei a bobina e não é, já verifiquei os transistores do vertical e não é, e troquei aquela resistência que eu mostrei a vocês e não é, eu já tô ficando sem opção. Então eu vou, nesse caso aqui, eu vou logo me preocupar com ou RGB ou então com o próprio os capacitores que ajudam no sinal, a amplificar o sinal, né? Vou aproveitar também para trocar a DLzinha aqui, 202. Aqui ela quebrou, meus amigos, no transporte, tá? Esse transporte não foi muito bom não, não foi muito feliz não. Então eu vou trocar isso aqui, tirando da sucata da Diamonds, e vou aproveitar para deixar ele bonitinho, né? Aproveitar fazendo um processo de ressoldagem.
O trimpote que eu falei para vocês agora há pouco é esse cara aqui, ó. No caso, VR401, é o trimpote da altura do vertical, tá? Vou trocar esse cara, ele pode estar aberto também, tá? Então ele pode fazer isso aí com a TV. Vamos lá. Pessoal, eu continuo aqui na sola, viu? Ah, Maria, eu tô cansado de apanhar essas televisões. Eu não pego uma TV que é só trocar um resistor, que é só trocar um capacitor, que é só colocar uma tensão faltante. Sempre é na peia. Bobina defletora, 2 capacitores de tântalo, coloquei capacitores eletrolíticos mesmo. O resistor que eu mostrei a vocês. A DLzinha que veio quebrada no transporte. 2 capacitores aí comuns que eu achei ruins, também troquei. Um deles aí nem do setor vertical não é. Mas eu troquei mesmo assim. E mesmo assim, quando eu ligo ela aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde foi que eu desliguei ela. Foi no botão, pronto. Ela vem com o vertical fechado. Mas, como eu já troquei a defletora e troquei tudo isso aí, eu tô ficando sem opção. O que é que eu vou fazer? Não sei. Nesse caso aqui, meus amigos, está se caminhando novamente para o CI, que é onde sai o sinal do vertical. Só que eu ainda não posso acusar o processador, porque o cliente parece que já andou trocando esse processador lá com outra pessoa lá no Pernambuco, né? Então, eu acho meio difícil, o processador também tá ruim, né? Então, fazer o seguinte, como eu não tenho osciloscópio, eu vou fazer teste quente. Vou ligar a TV com vertical fechado e vou com o multímetro testando ponto a ponto, para ver se eu tenho variação de tensão. Quem sabe com o meu frequencímetro eu consiga pegar aí a frequência de 60 Hz por vertical, né? Beleza? Vamos lá, vamos continuando aqui na sola. Vamos ver se eu vou chegar pelo menos a bater também. Só tô apanhando até agora. E com o tempinho que eu tenho disponível aqui, vamos começar de novo a análise, né? Vamos tentar entender o que tá acontecendo. Mas é um negóciozinho pequeno, viu? Vamos aumentar esse negócio? Bora, né? Agora melhorou. Show! Temos aqui apenas a parte destacada do vertical. E as coisas que realmente fecham esse vertical, né? Que dá ruim esse vertical. Então, pode ser que agora a gente consiga trabalhar melhor. Se vai dar certo é outra história, tá? E depois de fazer testes de condução reversa aqui nos transistores, né? Como eu falei para vocês que eu já tinha testado os 3 e tal, e a condução reversa acusou normal. Como eu falei para vocês, né? Que até indiquei a aula para vocês. A gente faz condução reversa para identificar se o transistor é NPN ou PNP. E ver se não tem fuga, né? Se ele tá conduzindo legal aí. É a condução reversa que a gente faz nos transistores, né? Bom, vamos agora fazer o teste de tensão. Ó. VCC 10,5 a mais ou menos 11 volts, né? É o que tem que ter aqui, por exemplo, no coletor do Q402. E também na base, não necessariamente a mesma tensão aqui da base, porque temos resistências no caminho, né? Tem 2 resistências de 270 ohms. Então, eu tenho que ter mais ou menos uma tensão de 10,5 aqui no coletor. Mas, a partir do R404 e R405, na base eu já tenho que ter uma tensãozinha menor. Talvez algo em torno de 9 volts, quem sabe. Vamos estar vendo isso na prática, tá? Essa linha laranja que desce já vai lá para o setor do horizontal, que é o que a gente não vai falar, tá? Aproveitei para fazer logo o deflexão completo, que é vertical e horizontal, mas vamos trabalhar apenas no vertical, beleza? Então, tá aí. Vamos agora conferir essas tensões, tá? Vamos agora aqui colocar o multímetro. Eu já soldei aqui um fiozinho aqui no GND, tá? Próximo ao processador. Vamos ligar o televisor. Prontinho, vamos ver como é que ela vem. Ó, só tem uns risquinhos. Mau contato. Ah, se fosse mau contato mesmo. Tá aí, ó. Ela tende a ficar assim, né? Mais ou menos a largura de um dedo, tá? Bom, vamos agora ao que interessa, né? Que é os testes de tensão. Vou colocar aqui o meu multímetro. E com o apoio do esquema, como eu falei a vocês, aqui no coletor eu tenho que ter aproximadamente uns 10,5, né, a 11 volts. Aonde? Vamos aqui na placa pra gente ver aonde é. Vamos lá, Q402. Aqui tá ele, ó. Coletor, bem no meio. 10,9, quase 11 volts, tá? Bom, saindo do coletor, a tela continua lá.
temos que, por meio do R404 e R405, essa mesma tensão de 10.8, ela vai diminuindo gradualmente a cada resistor para chegar aqui na base, tá? Então, vamos lá. Já vimos que temos 10.8, 10.9 aproximadamente. Vamos aqui também acompanhando, ó. Olha aqui, R404, ó. Aqui no R404, a tensão de 10.9. A gente segue, passa por ele, aqui, ó, na junção entre os dois resistores, tá? Que é o R404 e R405, já caiu ali para 8.8. Consequentemente, ó, aqui para a base do Q402, vamos ter, ó, 6.8, tá? Então, tá caindo essa tensão devido às resistências, tá? 6.8. Então, eu tenho tensão de base. Consequentemente, eu tenho que ter uma tensão saindo do emissor, já que eu tenho um coletor e tenho a base sendo polarizada para sair aqui no emissor. Então, ó, vamos aqui no emissor dele. Emissor dele, ó, 6.2, né? Tem uma quedazinha de 0,6, né? 600 milivolts. Então tá aí, ó. Lembrando, tá? 6.2 no emissor e na base 6.9, quase 7 volts, né? Então, meus amigos, essa tensão aqui no emissor de 6.3, que também varia um pouquinho, ela tende a vir, ó, aqui, ó, para encontrar o outro emissor e ao mesmo tempo ir lá para a bobina defletora, né? Que é a bobina vertical. Então, esse transistor aqui, ele tá ok. Ao mesmo tempo, observa que eu tenho esses diodos aqui, ó, D401, que passa também para cá. Então, essa tensão que tem aqui na base, certamente ela vem para cá também. E também, ó, polariza essa base aqui, né? A base que já tem a ver com o sinal do vertical. Então, agora vamos testar aqui, ó. Aqui no emissor eu tenho cerca de 6.3. Com certeza, nesse outro emissor aqui, eu também tenho que ter essa mesma tensão. Ó. Vamos aqui, agora vamos falar do Q403, né? O coletor tá ligado no aterramento, né? Então aqui, 403. O aterramento dele aqui é negativo, né? Porque tá ligado terra com terra. A base dele é o sinal. Sinalzinho aqui de 5.6, né? Que é o que vem aqui do outro transistor. E o emissor, que via R407, né? No caso aqui, ó. Vai ter também outra, vai baixar mais um pouquinho aquela tensão de 6.3, né? Tentando me lembrar aqui das referências, tá? Então aqui de um lado, ó, no R407, eu tenho lá o 5.7, né? Que é o que vem lá do outro transistor. Para chegar no emissor aqui do Q403, quase a mesma coisa, 5.6, né? Ela varia um pouquinho, tá? De acordo com o vertical também lá, o que permanece, às vezes ele dá umas puxadinhas, ó. Faz essa tensão dar uma variadazinha também, tá? Mas é coisa bem pouca, bem singela. Não pode variar demais, tá? Então, ó. Tensão chegando no emissor, coletor no terra. A base dele aqui já tá ligada ao diodo, né? Que tem a ver com a tensão que vem daqui. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, tá aqui o diodo. Ó. O diodo aqui eu tenho um 6.1. E do outro lado do diodo, obviamente, que vai aqui para a base, 5.6, 5.5. Então passa pelo diodo, também tem uma quedazinha, né, de 0,6. E aí, meus amigos, todos esses transistores, tá? Os dois, no caso, todos não, os dois, né? Estão recebendo aqui a faixa de tensão. Então, nenhum aqui aparentemente está com defeito. A tensão entra, sai tranquilamente, tá? Vamos aqui agora ao Q401, que já é sinal. A tensão não vai ser lá grande coisa, mas a gente vai seguir essa tensão até os pinos aqui do processador. E ela, às vezes, dá ali umas puxadinhas, né? Vamos lá. Sei que o vídeo tá grande, mas é necessário, tá? Pra vocês entenderem aqui o que eu tô também entendendo. Legal! Então, aqui no Q401, vamos começar aqui pelo coletor, que tem a mesma referência de base, já que vem aqui desse diodo. Q401 tem que ter em torno de 5 ponto alguma coisa, né? Deixa eu ver, não escapula não. Ó, 5.7, que é a mesma tensão que vem lá do outro transistor, né? Via diodo, né? Que é essa tensão aqui. Beleza? Via esse diodo aqui, ó. Então,
Vamos seguindo aqui agora pro... Já vi que tem tensão no coletor, né? O emissor tá errado, então vamos aqui na base. A base já depende aqui do sinal do Vout, tá? Então é algo em milivolts, quem sabe. Não é para dar mais do que 1 volt não, beleza? Então vamos aqui na base dele, que é onde vem o sinal. Base tá aqui. Olha aí. 625 milivolts, beleza? Então aqui é como se eu tivesse lá o dente de serra, né, ó. Beleza? Aí eu tenho aqui o capacitor C403, que tá ligado aqui ao lado do sinal, que corresponde a um lado, ó, aquela tensão de 5 ponto alguma coisa desse lado. E do outro lado, que é a base, que tem 600 e poucos milivolts, tem que ter 600 e pouco aqui de um lado. E do outro lado, os 5.7, tá? Então vamos lá. Desse lado aqui, que está relacionado à base, eu tenho o sinal. E do outro lado do capacitor, na outra extremidade, tenho que ter aquela tensãozinha de 5, né? 5.7. Beleza? Então tá aí. Nesse caso, meus amigos, capacitor também tá tendo aqui o fluxo de tensão. Vamos agora ao R401, que é o sinal, né? Então, aqui eu tenho 600 e pouco. Desse lado de cá vai cair mais um pouquinho devido à resistência, tá? Só recapitulando para vocês entenderem, ó. Aqui na base eu tenho 622. E quando eu passar pelo resistor, que é o R401, que tá ligado aqui também na base, ó, os mesmos 600, né? Quando eu passar dele, ó, for aqui para cima, vai cair ali mais um pouquinho, ó. Coisa bem singela, tá? 639, 619, né? 620. Cai bem pouquinho, porque é uma resistência muito baixa, tá? Então essa faixa de tensão aqui, de 600 e pouco, ela vai seguir aqui já depois do resistor para onde, ó? Para o pino 23. Então eu tenho que ter a mesma tensão aqui no pino 23, né? Para ver se a continuidade tá ok, se não tem trilha rompida, essas coisas, tá? Então aqui no pino 23, cuidado para não dar curto no negócio. Ó, no resistor lá eu tenho 637. E aqui no pino 23, com todo cuidado para não dar curto nas coisas e estragar tudo. Olha lá, 637. Beleza? Então, meus amigos, essa parte toda aqui tá ok, tá? Então, pode ser que o sinal esteja vindo fraco ou defasado daqui. Mas em relação a chegar aqui, passar para o outro lado e vir para os transistores excitadores e tal, está acontecendo, tá? Que mais? Falei de tu. Linhas pontilhadas, né? O que é a linha pontilhada, meus amigos? Tá aqui, ó, vertical feedback 1 e vertical feedback 2, tá? Esses verticais aqui mais antigos, mais antigo em geral, né? Eles têm um retorno, tá? O sinal ele sai no pino 23, vai na bobina e volta de novo para o CI, via pino 21 e 22, tá? Então, esse capacitor aqui, ó, tem um triângulo, ele ruim, fecha vertical. Trimpotezinho aqui, isso aqui tudo já é o feedback, tá? É o retorno para o CI, ó. É o trimpote da altura, fecha vertical, ele é aberto. Esse resistor aqui que tá ligado ao aterramento, né, e ao trimpotezinho aqui, ele fecha vertical. Inclusive o cliente já andou trocando esse resistor. E ele tá bom, já medi. Esse aqui também fecha vertical. Esse aqui não. Só se ele alterar muito. Aqui já é do horizontal, não tem nada a ver não, tá? Só daqui pra lá. Então, ó. Tem que ter aqui uma faixazinha de tensão aqui. Aqui já não vai ser igual porque esse capacitor está ligado em série, então aqui só passa sinal. A tensão ela não influencia muito, o que tem que passar aqui é sinal. O osciloscópio seria perfeito agora, tá? Realmente. Então, ó, já olhei esse cara, ele tá normal. Já olhei esse cara, tá normal. Esse cara aqui tá medindo um K5 normal. Esse aqui também, 75K. Esse aqui eu troquei e esse aqui eu troquei. E mesmo assim, mesmo problema. Então vamos agora conferir tensão, já que esses caras estão bons, tá? Então aqui de um lado do C410 eu tenho que ter uma tensãozinha que consequentemente tem que ter do lado de lá também, aqui no 22. A mesma coisa aqui, ó.
Esses caras a conferir também aqui é outro feedback, né? Que são dois, ó. Feedback 1, feedback 2. Esse aqui está relacionado ao trimpote, que é a altura. E esse outro está relacionado com o retorno da bobina, que passa pelo R403 e 402. Marcando 33K e marcando 15K. Conferir também. Beleza? Então vamos olhar aqui as tensões no R403. Vamos aqui procurar o R403. Aqui está o R403, está ligado aqui ao capacitor, né, que eu tinha mostrado para vocês, que é o C410. Então, ó, aqui no capacitor, né, ou até mesmo um resistor, não importa. Eu tenho 4.1, 4.2. Mais para cá, mais para baixo, depois do resistor R403, essa tensão, ó, já aumenta um pouquinho, vai para 5.9, né? E ela já vem aqui pro R407, né? Mas por quê? Porque, ó, ela já está relacionada com a bobina, tá? Então essa tensão que tem aqui, ó, que já vem do R407, 406, ela vem para cá também. Por isso que de um lado 5.2, 4.10, né? Porque já tá, ó, passando pela resistência de 15K. Aqui ela vai chegar em 4.10, para cá ela vai diminuir, entendeu? Porque tem resistências, né? Então, ó, vamos aqui no R402, né? Que já é do outro lado do capacitor C410, ó. Aquele mesmo 4.10, né? 4.2 eu vario um pouquinho. Quando eu passar da resistência de 33, ela vai cair mais um pouquinho, ó. Já vai, ó, para 253 milivolts, tá? Então essa tensão aqui, ela tem que chegar no pino... Qual é o pino? Pino 21, do mesmo jeito. 200 e poucos milivolts, ó. Olha lá. 259 milivolts. 258. Tá bom? Então, meus amigos, tá chegando. O trilhão tá rompida. Feedback 2 está relacionado com a altura do trimpote. Aqui eu tenho esse resistorzão aqui de 100K, né? Que pega uma referência da trilha de 10,5 a 11 volts. Ó, passou um tempinho, né? 15 minutos, verdade. Então, ele ajuda a empurrar o sinal, né? Pra cá e tal. Já medi, tá ok. Tanto que eu vou ter atenção aqui, do lado de cá também. E aqui, ó, vamos ver quanto é que eu tenho aqui no R410. Bora, né? 10 não, no C, perdão. Aqui. Ó. De um lado eu tenho 700 milivolts no C410. E do outro lado, 2.72. Consequentemente, eu tenho que ter a mesma coisa aqui no pino 22, tá? Vamos aqui no pino 22. Opa, não escapula. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! E olha lá, 2.72. Beleza? Então, meus amigos, para mim, claramente, pode ser o processador, tá? Por mais que já tenha sido trocado em outro lugar e tal, mas todas as tensões apontam, tá ok. O que é que eu quero fazer agora? Eu tenho essa TV aqui, ó. Outra TV, a terceira TV, né? Tem a Diamond, agora tem a Datron. Mesma coisa, só muda o fabricante. Ela tá abrindo tudo, só tá com uns probleminhas em outra etapa, mas o vertical dela abre normal. O que é que eu vou fazer só para comparar? Vou abrir ela e testar as tensões para ver se corresponde a isso aqui mesmo. Para ver se essas tensões não mudam, se eu tô falando besteira aqui, mas se tiver igual aqui, o vertical tá abrindo certinho. Ou tiver alguma variação, e aqui no CI tiver tensões totalmente diferentes do que tem aqui, aí sim, não, realmente é o processador. E essa TV é minha. Aí eu poderia esperar o chip chegar do cliente ou pegar o chip dessa daqui, que é o processador, e botar nessa. Vamos ver. Então aqui é só tirar a fonte de 12. Vir aqui, ó. Colocar nela. Pronto. E vocês vão ver que ela já vem toda abertinha, chiando, tudo certinho. Só que ela dá umas tremidinhas na imagem. Mas o vertical tá aberto, que é o importante, né? Olha aí. Beleza. Então, nesse caso, no setor vertical, eu vou ter todas as tensões corretas, tá? O vertical tá aberto. Tranquilo. É isso, vamos lá. Bom, meus amigos, eu poderia enganar vocês, né? Dizer que não era isso, aquilo, que de fato eu tenho razão, mas aqui eu encontrei alguns probleminhas e eu mesmo deixei passar alguns, né? Então, vamos agir aqui com honestidade. Vamos lá.
Vocês estão vendo aqui que eu já coloquei anotações em tudo aqui, né? Faixas de tensão, aqui quanto que tinha. Isso em comparação a Datron, tá? Fiz aí com vocês os testes de tensão na Brooksonic. E agora com anotações via lápis, eu fiz aqui com a Datron, que tem o vertical aberto, tá? Fazendo os testes na Datron, eu observei que eu não posso ter tensão aqui, ó. Na Datron é 0 volts, tudo isso aqui é 0 volts. Na Brooksonic, como vocês viram aí, não, tinha tensão. Consequentemente, tensão circulando aonde? Na bobina. Eu nem lembro quanto é que tinha, mas eu acho que tinha 700 milivolts, né? Por aí, na bobina defletora vertical. E isso não poderia acontecer, que eu honestamente não sabia. Então, ainda bem que eu tinha a Datron para comparar. E como eu disse, né? Agindo com honestidade, humildade, a gente vai longe. Então, eu tô falando aqui para vocês, né? Que tinha que ter 0 volts aqui. 0 volts nesse trimpote inteiro, que tá ligado aqui ao terra e tal. E não tinha. Tinha o quê? Tinha tensão. Consequentemente, tinha tensão na bobina e isso é causado por fuga. Fuga de quem? Capacitor. Capacitor esse que eu não troquei. Na verdade, eu nem testei. Então é burrice minha. Tempão de vídeo aí, mais de 30, 40 minutos. E eu não troquei esse capacitor aqui, C408. Então, troquei esse capacitor. A TV voltou com um sintoma melhor. O vertical ainda tá semi-fechado, não tá nem linha e nem a espessura de um dedo. Agora eu tenho 2 dedos, aumentou um pouco mais. E eu regulei no trimpote, de fato o trimpote não tá ruim, tá funcionando. Só que ele não consegue abrir tudo, entendeu? O vertical não abre tudo. E aí eu pensei, não, como eu tenho resquícios de RGB na imagem, tipo vermelho, azul e verde, é bobina defletora. Porque eu tenho só 2 dedos de abertura e tenho resquícios de cor. Então, a gente tinha medido essa bobina no começo do vídeo, deu ali em torno de 10,5 ohms, se eu não me engano, né? Aí eu parti de novo para a Datron e medi e vi que a bobina vertical da Datron é só 5,6, eu acho, é 5,5 ohms. E a horizontal é 0,4, tá? Então essa bobina vertical que eu tô usando aqui, que eu tinha até trocado, ela tá dando 10 e tanto, então ela tá ruim. Assim, tá muito fora da faixa. Então eu vou voltar para a bobina que era, que no caso aqui nem é a dela mesmo, né? A bobina que o Evandro já deixou escrito, ó, Diamonds. Então vai utilizar a bobina da Diamonds que tá marcando aqui, ó, a mesma coisa que a Datron tava marcando antes. Eu vou só encaixar aqui o multímetro. Prontinho, ó, temos o bip e ó, 5.8. Então essa espessura aqui do vertical, essa medição, melhor dizendo, é o que vai manter o vertical aí funcionando igual a Datron ali, tá? E eu tô tendo ali 10 e tanto. Vou mostrar aqui a vocês rapidinho, mas vocês já devem ter visto, né? Aí, ó. Olha aí. Bobina defletora trocada, né? Que é a da Brooksonic. Coloquei a da Diamonds aí. Fonte ligada. Vamos agora conectar 12 volts. Ligar. O LEDzinho acendeu. Vamos ver. Ah, fala sério, o vertical abriu e fechou o horizontal. Parece brincadeira, meus amigos. Ah, vamos lá, vamos ver o que é isso. Olha, eu tô suspeitando, sabe de quê? De mau contato, viu? Vamos ligar ela aqui de novo. Se ela vier com o horizontal fechado, deixa eu ver. Tá com o horizontal fechado. Mas eu acho que é mau contato na defletora, viu? Olha aí. Bem que eu suspeitei. Vou tirar a chave. Fechou. Mau contato. Só enlarguecer esses pinos ou trocar o conector. Beleza. Bom, até agora, meus amigos, foi trocado isso aqui de componentes, tá? 2 resistores de potência de 2 watts, né? 2 capacitorzinhos de tântalo. Coloquei eletrolíticos mesmo, né? No lugar. Um desses aqui não era do vertical, era do, se eu não me engano, do circuito de áudio, que estava quebrado. Acho que foi pelo transporte também. Arrancou a perninha, né, e tal. Na verdade, arrancou a solda, aí ficou solto. E esses 2 realmente do circuito vertical, tá? Tem mais coisa para fazer. Ainda não fiz ressoldagem na TV inteira, somente no circuito vertical. E como ela já abriu aí o vertical, tá funcionando, resta fazer o quê? Como eu já passei limpa contato nessas chaves, achando que era mau contato aqui nas chaves e tudo, falta somente ressoldagem e recap geral. Beleza? Aí eu venho testando tudo, botando um conversorzinho, imagem e tal, áudio, né? E aí, se Deus quiser, vamos terminar esse vídeo absurdo de quase, o quê? 1 hora já passou? Nem sei. Mas vamos lá.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Olha aí, meus amigos. Já coloquei tudo. Conversorzinho, os cabos, áudio aí à vontade, né? Tá aí, ó. A gente faz um timaço. Nós dois somos imbatíveis. Vai, garoto. Show. Já sabe o que fazer. Vamos aqui nas regulagens. Olha lá. Escurecer ela aqui um pouquinho, ó. Olha o brilho dela, né? Ó. Aumentando aqui de novo o brilho. O sinal vai começar a cair. Vamos aqui de contraste. Procurar aqui um ângulo que não tenha tanto reflexo. Olha aí. Contraste dela. Eu vou ficar de olho nesses leões. É aumentar assim aqui o contraste. Deixar ela com uma imagem mais fria, né? Mais puxado pro preto e branco. Isso, João. Preto e branco. Não é bom. Isso não. E agora, é ó, nada bom. colorido. Tá? Aí. Aventura. Beleza? Diário de Lili Doliro. Não sei se pela câmera dá pra ter a mesma sensação que o olho nu, mas acho que o cliente pode comentar pra vocês quando chegar pra ele, né? Beleza? Então tá aí, eu vou deixar ela em teste um pedaço, né? Daqui a pouquinho eu devo, depois que ela esquentar mesmo e tal, que ficar funcionando assim, de boa, né? Aí eu coloco aqui o negativo do tubo, né? Que é a malhazinha dele, né? Ligada ali na placa RGB. E é isso, tá? Aí eu venho pra fazer o encerramento desse vídeo imenso que já tem aí, né? Ela se casou com o chefe de um... E vamos chegar na parte final desse vídeo. Deixei ela funcionando um tempinho aí, assistindo um filme que tava passando. E já quase final do dia, aí eu trouxe o que foi trocado ao decorrer desse tempão de vídeo, né? Capacitores, fiz um recap, né? Alguns eu testei, show, outros eu troquei mesmo, né? Porque precisava. Resistores que estavam feios e com a resistência já bem lá, quase indo embora, né? Da tolerância. Capacitores de tântalo, um tava bom e o outro tava... O testador pegou intermitência nele, tava dando como se fosse um resistor. Aí eu troquei logo e botei eletrolíticos. E aqui a DL cerâmica que veio quebrada, né? Infelizmente no transporte. Então eu peguei ela da Daytron, né? E a bobina defletora também, né? Que a gente viu aí que a impedância dela, 10,5 já é algo que não dá. Tem que ser pelo menos ali 5,7, 5,8, tá? E é isso, meus amigos. Acredito que tenha sido um baita vídeo aqui dentro do YouTube, né? Vamos ligar ela aqui já já. Um baita vídeo no YouTube, acho que um dos melhores, se duvidar. Apesar de eu ter apanhado igual um cachorro aqui para largar o, né? Para aprender. Mas acho que ficou bem completo, né? Eu também costumo falar dos meus erros, né? Não sou perfeito, também a gente erra bastante. E tá aí, ficou para vocês, né? Vamos lá, vamos fazer aqui o teste dela, ó. Beleza? Vamos jogar ela aqui pro vídeo. Aí, essa pulada toda aí no sentido vertical, meus amigos, é a frequência da câmera. É sempre bom lembrar, né? Mas aqui tá perfeitinha, paradinha, tá? Vamos aqui ao conversor. Vamos ligar ele aqui. Pronto. Olha aí. Esse reflexo dá a impressão que tá uma imagem lavada, esbranquiçada, mas não é, tá? Como eu tô falando pra vocês, a olho nu sempre melhor, né? Vamos ver. Ó. Passando um filme aí, tá? Ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês sem tanta interferência, né? Focando. Tô achando ela calada. Você tá calada? Será que é o filme que tá calado?
Bora, alguém fale alguma coisa? Será que tá sem áudio? Ah, é o cabo. Pronto. Pronto, nada. Ah, absurdo. Pronto, eu acho que agora vai. Mau contato. Bom, meus amigos, tá aí como vocês estão vendo, né? Desculpa aí, né, um pouco desse mau contato. Deixa eu dar uma baixadinha aqui pra gente conversar. Ó, limpei tudo isso aqui, ó. Não tem ruídos, tá? Só não gostei porque na câmera dá a entender que tá lavado, mas não tá não, tá? Tá perfeita essa imagem, perfeita mesmo, a olho nu aqui. Uma pata e um avestruz. Humildemente Diminuiu um pouco do agradecemos a contraste. Deus. E muito bem, doutor Dolittle. Não Cor. acabamos ainda, não é mesmo? Interessante. Continue, Palito, sob dúvida. Preto e branco, ó. Como é que é? O Palito concordou em ficar aqui com os Colorido 12 agora. olhos nas coisas. Ele me contou os detalhes. E como todo bicho foi, Brilho. ele constrói frases de 8 sílabas. Ele diz... Beleza? Aí. O brilho dela. Pronto. Mates. Ó, o mau contato. Não posso... Tá bom, vai ficar grandão de novo o vídeo, tá? Mas tá aí. Só tem 7. Só esse mau contato mesmo, né? Coisas que no decorrer eu vou dando pequenos ajustes, mas o principal já passou, vertical fechado, não abria nem a pau. Perdemos aí um tempão, né? Finalmente, meu Deus, cansado aqui, viu? Finalmente deu certo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. E aí, se tu gostou do trabalho, não esquece de se inscrever, tá? A gente aqui, à medida do possível, trabalha pra sempre entregar o melhor pra vocês, beleza? Se inscreve aqui embaixo com inscrever-se, ativando o sininho das notificações. Não esquece, ó, do teu like, porque ajuda a gente a decolar, a crescer demais dentro do YouTube e ajudar mais pessoas, beleza? É isso, tá? Muito obrigado, até a próxima, meus amigos, se Deus quiser. E tchau, tchau, hein? Valeu! Levem-no para a torre.